implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu, cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos, pois, necessitados da misericórdia do Pai e, através do nosso canto penitencial, peçamos o perdão de nossas faltas. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós, que eu pequei. Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Apresentamos no altar do Senhor as intenções de nossa comunidade paroquial, as intenções que cada um de nós traz no coração, rezando com muito carinho, com muito amor, por nossos idosos, enfermos e também por todos os internautas que nos acompanham. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado.
acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tiro do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro deuses além de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhe prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar o seu nome em vão. Lembra-te de te santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem os estrangeiros que vivem em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, nem levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para que são chamados tanto os judeus como os gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de amor. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui,
Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não precisava do testemunho de ninguém, porque ele conhecia o homem por dentro. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos hoje o 3º domingo da Quaresma. Quaresma é esse tempo maravilhoso em que a liturgia, a espiritualidade, a palavra de Deus, tudo isso converge para um único convite, o convite à conversão. Ou seja, a Igreja, através desses meios, em cumprimento daquela que é a vontade de Deus sobre cada um de nós, nos convida a um processo de transformação do nosso interior cada vez mais intenso, cada vez mais verdadeiro, até alcançarmos, como diz São Paulo apóstolo, a estatura de Cristo, ou em outras palavras, conversão para resgatar em nós a nossa verdadeira imagem, de filhos e filhas de Deus. É necessário, sim, nos empenharmos com dedicação nesse tempo quaresmal, através da prática da caridade, das orações, dos jejuns, das práticas de misericórdia e todas as outras que a Igreja nos convida a, de fato, ir moldando pouco a pouco o nosso coração para que, de fato, a nossa união com Deus e com a sua vontade seja cada vez mais autêntica. E é em vista de tudo isso que, neste 3º domingo, se ouvimos com atenção, perceberemos que o centro da mensagem da palavra de Deus e de seu convite nesse tempo de conversão é o da reavaliação das nossas relações. E Deus faz isso porque, conhecendo-nos como nos conhece, Ele sabe que somos seres de relação, assim como Ele o é. O nosso próprio Deus é o Deus das relações. Desde a eternidade, Ele sempre existiu na família trinitária. Não é um Deus solitário, mas é o Deus das relações, que não contente em relacionar-se intimamente na família trinitária, Ele cria tudo o que nós existimos. Ele cria tudo o que nós conhecemos, o mundo, as criaturas e, de modo especial, com muito amor, cria o ser humano, para estender essa dimensão que é própria sua, a dimensão da relação. Dimensão da relação essa que tem sua essência no amor. E é por isso que os textos bíblicos que nós ouvimos, desde o texto do Êxodo na primeira leitura, passando pelo Salmo, a segunda leitura do apóstolo Paulo aos Coríntios,
chegando ao evangelho que nós acabamos de ouvir, todos eles nos convidarão a rever esta dimensão tão fundamental em nós, que é a dimensão das relações. No texto do Êxodo, através dos mandamentos, que para o povo hebreu não era sinônimo simplesmente de leis que Deus criou, mas uma comunicação, de Deus, um jeito de se revelar, mostrando para nós qual era a melhor forma de nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos entre nós, nos relacionarmos com a criação e nos relacionarmos com as coisas. Se nós observamos bem os mandamentos, perceberemos que eles perpassam todas as esferas das nossas relações. Quando Deus se revela ser um Deus ciumento, que não quer que nós criemos nenhuma imagem, que possa nos levar à idolatria, Ele está deixando claro que a relação que Ele quer estabelecer conosco é uma relação de autenticidade, de conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, não do Deus que às vezes podemos criar e desenvolver através da nossa imaginação, mas o Deus vivo e verdadeiro, que por amor nos criou. Quando nos mandamentos nós ouvimos dizer que é necessário superar toda forma de exploração, quando se fala lá do descansar no sétimo dia, o dia do sábado, como um dia a Deus oferecido, mais do que oferecido ao próprio Deus, este mandamento ele nasce de um contexto de exploração da escravidão que existia. Então é o próprio Deus que cria um dia de descanso, não para si mesmo, mas sobretudo para o homem, para que ele não seja explorado. E aqui nós vemos, nessa dinâmica das relações, que a nossa relação com o outro deve ser de respeito, uma relação de dignidade. A escravidão não é espelho do respeito ao outro nem da dignidade. Esse mandamento nasce justamente nesse intento de superar as relações de escravidão que era comum no tempo do Egito. E é por isso que Deus liberta o povo, para que seja de fato uma vida digna, de acordo com aquela que é a intenção do coração de nosso Deus ao nos criar. Quando nós escutamos nos mandamentos falar que não podemos desejar nada que é do próximo, nem o boi, nem a esposa, nem isso, nem aquilo, nesse mandamento nós contemplamos a nossa relação tanto de modo especial com as coisas, e ao mesmo tempo a nossa relação com os nossos sentimentos, afetos e desejos. Não desejar o que é do outro é educar o nosso coração para relações de amor, para relações equilibradas com as coisas existentes, fazer o devido uso das coisas sem perder de vista o objetivo pelo qual elas existem. Elas existem para o nosso crescimento como seres humanos, seres voltados para o nosso Deus. Então, relações de equilíbrio, relações que nos levem de fato a uma vida santa e digna. No Evangelho de hoje, a própria reação de Jesus, nesse contexto em que João nos apresenta, era a festa da Páscoa dos judeus. E João faz questão de enfatizar que essa era a Páscoa dos judeus, não a Páscoa de Cristo. E qual é a intenção de João ao diferenciar a Páscoa dos judeus e ao mesmo tempo em que Jesus ele já pré-anuncia a sua Páscoa lá na frente? A intenção é de mostrar que a forma com que os judeus já se administravam a festa litúrgica da Páscoa deixou de ser uma relação sincera e autêntica com Deus através do culto e passou a ser uma relação de exploração, de modo especial para com os pobres. É por isso a revolta de Jesus, que não pode ser confundida como mera revolta política ou social. A intenção do Senhor, ao reagir de maneira tão enérgica como vimos hoje, talvez a mais intensa em todos os evangelhos, porque, como nos diz João, Jesus chegou a pegar um chicote de cordas, Depois expulsa todos, pessoas, ovelhas, bois, espalha as moedas, derruba as mesas.
A atitude de Jesus aqui, que não tem nada de revolucionária, é muito mais um convite a todos nós a nos convertermos a uma relação com o culto, né, que é uma relação com o próprio Pai, que seja autêntica, e não uma relação mercenária ou uma relação mercantil, no qual nós fazemos trocas, né? Porque era essa a cultura que se criava através desta maneira litúrgica de se aproximar do templo, como se oferecer a Deus bois, pombas, moedas, fosse comprar, né, o perdão de Deus ou a misericórdia. A maior intenção de Jesus é purificar no coração dos seus contemporâneos e nos nossos, justamente o tipo de relação que nós estabelecemos com Deus Pai, que não deve ser uma relação de troca, mas uma relação puramente pautada no amor, uma relação autêntica em que nós reconhecemos que Ele de fato é um Pai misericordioso, bondoso, disposto a nos perdoar, desde que de coração sincero nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria, né? E ao mesmo tempo vivemos uma vida autêntica para com Ele. E dito isto, e encerro com este ponto essencial para esse terceiro domingo também, além de rever as nossas relações, como eu dizia, né? E aqui repito, nossa relação com Deus, as nossas relações com o próximo, a relação com o criado, né? Com a natureza, com as coisas que Deus dispôs a nós, Jesus nos provoca também, no finalzinho do Evangelho, quando Ele diz que pudesse destruir o templo, que Ele o levantaria em 3 dias. Jesus nos ensina o seguinte: a partir de sua encarnação, morte e ressurreição, a centralidade do templo construído por pedras passa agora para a centralidade de Jesus, né, como o verdadeiro lugar por excelência do nosso culto a Deus. Jesus ressuscitado, ele é para nós o referencial de relação autêntica com Deus em todos os sentidos. O templo construído por pedras agora não é mais o lugar central de nossa relação com o Pai, mas o próprio Cristo. É por isso que, apesar da incompreensão dos judeus, né, ao dialogarem com Jesus, como assim? 46 anos foram necessários para construir o templo e você quer levantar ele em 3 dias? E aí João faz questão de enfatizar: Jesus não estava falando do templo construído por mãos humanas, mas do seu próprio corpo. Então, o que nos deixa como mensagem, né, também esse trecho, é isso nesse terceiro domingo. Se queremos estabelecer relações autênticas com Deus, entre nós e com a criação, é necessário cada vez mais nos espelharmos no ressuscitado. A verdadeira Páscoa para nós cristãos não é mais como a Páscoa dos judeus, que deveria se celebrar sim a libertação de toda forma de escravidão. Ao contrário, os judeus a transformaram numa festa de exploração. Nós cristãos somos chamados a restaurar, através das relações e do culto litúrgico, a verdadeira Páscoa, aquela que realmente importa. Ou seja, Jesus morreu e por nós ressuscitou, e diante disso, não só nos garante a ressurreição, mas nos ensina também a viver o verdadeiro culto a Deus Pai, que é o oferecimento de nós mesmos, de nossas vidas, o reconhecimento de nossas fragilidades, para sermos cada vez mais transformados por Ele e por seu amor. Que neste tempo então quaresmal, em que, como diz o próprio Evangelho de hoje, sendo conhecidos por Jesus por dentro, ou seja, conhece o nosso coração, Ele nos ajude de verdade a rever as nossas relações e a crescer em relações cada vez mais autênticas a partir do Evangelho que nos foi proposto. Que as nossas relações sejam autênticas com Deus, com o próximo, relações de respeito, relações de dignidade e relações de respeito e dignidade também com a criação, conscientes de que tudo que Deus propôs e dispôs é para a nossa dignidade, para o nosso crescimento humano e espiritual. Que esse tempo quaresmal seja de verdade
um tempo de conversão para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, provocados que fomos pela palavra que salva, nós vamos agora renovar o nosso compromisso cristão, renovando em nossos corações o dom da nossa fé. Por isso rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus que é Pai e que fez de Cristo o novo templo, elevemos, pois, confiantes as nossas preces, respondendo com fé a cada invocação. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Protegei e fortalecei constantemente a vossa igreja, Senhor, templo vivo do Espírito, para que seja sempre uma casa de acolhida da vossa vontade, da vossa palavra e dos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai perseverança às nossas comunidades, para que vivemos aliança convosco, na vitalidade e apracemos a exigência que o Evangelho nos apresenta. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por vosso Santo Espírito, infunde em nós o dom da unidade e da comunhão em meio aos conflitos, desafios e tentações que nos divide e nos leve à desunião. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Nós nos unimos em oração também neste dia com a família de nossa irmã Bruna, que nesta semana nos deixou. Bruna foi catequista na nossa paróquia, uma jovem de 19 anos, dedicada, de um testemunho do Evangelho muito bonito na própria comunidade, mas Deus, em seus desígnios, a chamou para si. Por isso, nesta Eucaristia, nós nos unimos em oração pela sua família, pedindo a graça do Espírito Santo para que Deus conforte os seus corações. E pela Bruna, nós elevamos a Deus a nossa oração de gratidão pela dedicação, pelo testemunho, pelo empenho. Que o Deus que é Pai, que é bom pastor, possa acolhê-la na eternidade e conceder a ela, como diz o apóstolo Paulo, a coroa da glória, por todo o bem que realizou entre nós. Por isso rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Nós rezamos também por todas as pessoas, que já perderam suas vidas durante esta pandemia, por todas as outras, que se encontram hospitalizadas pelas várias cidades, pelos muitos estados do nosso Brasil. Peçamos ao bom Deus a graça de sermos fortalecidos para enfrentar com coragem, com sabedoria, este tempo em que o nosso país é tão desafiado pela pandemia e pelos vários problemas políticos, econômicos e sociais. Por isso rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ó Pai, vós sois o Deus da vida, ouvi benignamente as nossas orações e atendei-nos por vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém.
tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigis os nossos vícios, elevais os nossos sentimentos, fortificais o nosso espírito fraterno por Cristo e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo.
Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Luís Orione e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Dom Dario, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo muito especial a vossa filha Bruna e todos os outros que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem,
e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos todos com amor a oração que o Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vós é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesta Eucaristia nós nos unimos em oração, de coração, com todas as famílias que durante esta pandemia estão sofrendo com seus entes queridos internados nos hospitais pelo Brasil afora. Nos solidarizamos também com o desejo de paz a todos aqueles que perderam seus entes queridos e amados. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.
és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Neste momento de ação de graças, convido a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais a manifestarmos a Deus a nossa gratidão. Gratidão por esta palavra que nos foi dirigida, palavra essa que ilumina os nossos passos, nos conduz à verdade e à salvação. Gratidão a Deus pela Eucaristia. Nós sabemos que Jesus se faz presente neste sublime sacramento, presença real, seu corpo e sangue alimentando-nos na fé, fortalecendo-nos no compromisso. Caminhar com Jesus é o segredo de nossa vitória sobre todos os males deste mundo. Gratidão a Deus pelo dom da nossa vida. Somos fruto do amor de Deus, esse Deus que é Pai. A nossa vida é um grande dom desse amor, assim como a vida do outro, o nosso próximo. Então nós agradecemos a Deus por estes dons, rezando com muita fé, com muita devoção. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. E antes da bênção, quero relembrar a todos que nos acompanham, a todos daqui da nossa paróquia, o convite que o Papa Francisco nos fez de viver este ano dedicado a São José, né? Então, dentre as várias sugestões que o Papa nos dá para alcançarmos a indulgência plenária, ele nos convida a meditarmos todos os dias, né, por 30 minutos, pelo menos, 30 minutos de meditação sobre a oração do Pai Nosso. Então, gostaria de convidar a todos, né, que estão nos acompanhando a colocar em prática esse exercício de piedade, esse exercício espiritual de meditarmos, né, as palavras da oração do Pai Nosso, oração que o próprio Cristo nos ensinou. E para completar aí, né, toda a prática que devemos fazer para alcançar a indulgência plenária, além desta meditação diária, é necessário confessar-se, né? Cada um se prepare bem, faça um bom exame de consciência antes, revendo, né, aproveitando a palavra de hoje, revendo a própria relação com Deus, a própria relação com o próximo, a própria relação consigo mesmo, com a sua vida, com as escolhas que tem feito. Fazer um bom exame de consciência e se confessar. É necessário também receber a Sagrada Comunhão. Então, confessar-se e participar da missa, recebendo a Sagrada Comunhão. E por fim, rezar, né, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, segundo as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, para todos aí que desejarem alcançar as indulgências plenárias neste tempo, né, tão especial que o Papa nos convida a viver como um ano todo dedicado à figura de São José, e nós sabemos que também estamos próximos, né, da sua festa. No próximo dia 19, com alegria, estaremos celebrando então aqui em nossa paróquia, e convido você também aí com a sua comunidade, com a sua paróquia, a celebrar com alegria, né, o dia dedicado a São José, vivendo esse estímulo, né, de vida, de testemunho que São José nos oferece, ao mesmo tempo em que a igreja nos propõe também alcançarmos a indulgência plenária através dessas práticas. Então nós vamos agora receber a bênção de Deus, para que uma vez abençoados nos tornemos sinal de bênçãos na vida uns dos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação da bênção responderemos amém. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e de São José,
desça sobre cada um de vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz. Tenham todos uma excelente semana e que o Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus. Povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.